principal que fala sobre a comunhão como condição de vida para o discípulo de Deus. Se existe comunhão, diz o discípulo, se existe comunhão, existe vida plena em Deus. O Santo Evangelho vai nos dizer que se estamos em Deus, estamos vivendo plenamente. E essa comunhão é algo pleno, porque Deus nos amou plenamente para que a nossa alegria seja plena. Como ponto principal, nós teremos a comunhão. Mas para vivenciarmos e entendermos a comunhão de Deus, vamos entender um pouco isso, e só poderemos entender isso através do carisma, da vivência do carisma. E a primeira coisa que temos que destacar dentro desse carisma é o poder do milagre na obediência ao carisma. O carisma, em obediência, faz milagres. Realiza milagres em nossa vida. Primeira prova, com choro ou sem choro, são os nossos noivandos, que aqui estão. Talvez pensamentos poderiam vir muitos. Nós não somos seminaristas, nós não somos isso, não somos aquilo, e estamos hoje vivendo um período de espera. Vocês sempre serão aprendizes do Espírito Santo, por isso são os primeiros seminaristas da fraternidade, aqueles que aprendem do Espírito Santo. E a realização hoje para nós é o passo amoroso de Deus. Essa obediência faz milagres, porque antes de fazer milagre na vida de vocês, nós podemos tocar o milagre que foi o carisma para nós em vocês. Quero afirmar de uma maneira muito clara para cada um de nós que a nossa vocação é um pedaço do carisma. Eu falei no início do patrimônio, um canal copioso do carisma para cada um de nós. Estando aqui ou estando fora, aonde for. Vivendo o carisma hoje, ou tendo vivido no início e não vivendo mais hoje, aonde for. Se quiserem voltar ao carisma, e quando voltarem serão bem aceitos, estarão sempre vivendo nessa copiosa graça. Canal. Mas isso é uma afirmação. A outra é que a vida de vocês é um pedaço para a gente disso. É uma realização disso. E Deus, quando dá as coisas, Ele não dá como um livro, que eu posso abrir no começo e, se der vontade, abrir no final para ver o que acontece no final. Pelo contrário. Hoje, o Espírito Santo, a comunhão plena, relata e escreve no livro da fraternidade sacerdotal mais um ato do seu poder em obediência à vida de vocês. Primeiros, por serem primeiros, enfrentam as primeiras dificuldades. Os primeiros sempre enfrentarão as primeiras dificuldades e as maiores. E eis a grande graça. Eis a maravilhosa graça. Porque Deus transforma a vida dos primeiros com pensamentos que eles tinham antes e que não eram de Deus. E Deus transforma. Pensamentos de talvez ter uma longa carreira, de ter uma vida em doação, e se transformam em uma única vivência. Para esclarecer ainda a comunhão, vamos dar o segundo passo. O segundo passo devemos entender à luz do matrimônio. À luz do matrimônio, nós sabemos que o matrimônio, nossos casais aqui estão para poder provar isso para a gente, é a função única do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Digo função, porque realmente é algo que faz andar e funcionar do coração de Deus ao coração da humanidade. E aqui se unimos em uma única vida, um só coração. Porque os dois se unirão e serão uma só carne e um só coração. De modo que não podem mais separar, e a vontade de um é a vontade do outro. Essa é a visão do matrimônio. E o que seria a visão própria do noivado? Seria a fundição. E como toda fundição, só se faz acima de 130 graus Celsius. Quimicamente falando. Não existe de outra maneira.
tem que ser no fogo, e no fogo que queima bastante. Por isso a comunhão de Deus começa diretamente em vivência com o Espírito Santo. Não existe comunhão entre Deus e Deus se não for por meio do Espírito Santo. Aquilo que a profecia dizia antes pelo Padre Arthur, o profeta nosso dizia aqui, no início dessa celebração, sobre a união de vocês em oração, através da igreja, é claro, da oração entre a igreja que para vocês. Ele falava que não sabia como ia se realizar isso, por isso dizia a profecia. Profecia porque nós não sabemos e temos como base, creio eu, atualmente da minha vida, aquela palavra que foi revelada para nós ontem. Nós não entendemos nem o começo nem o fim daquilo que Deus tem para nós. Nós não sabemos que Ele tem algo bom e será para nós. E como profecia Ele falava novamente aqui, nós não sabemos como se dará isso, mas sabemos que caminhando pela unidade do Espírito Santo, vocês irão muito longe e levarão conosco no caminho. Porque a revelação que eu falava antes, para entendermos, era isso. O pedaço do cadinho de vocês é um pedaço de nós. O corpo se alegra com a outra parte dela que se alegra. O corpo sofre com a outra parte que sofre. O corpo é testado no fogo em fundição, quando a outra parte está testada no fogo em fundição. Esse fogo nós sabemos que é o Espírito Santo. E o que tem que ser fundido no coração? A malha, a liga dessa fundição, chama-se FSC, Fraternidade Sacerdotal do Senado. Todas as vezes que pedirem a Deus o carisma para viverem santo privado, isso só será possível dentro dessa graça para a igreja, que é o carisma, que é vocês, que somos nós. Por isso, o noivado de vocês tem uma conotação um pouco diferente dos outros aí fora. Castidade. Estou mudando tudo aquilo que eu vou falar porque eu fiquei preso àquelas palavras no começo. Castidade. Castidade amorosa. Primeira resposta que eu tive que dar para alguém sobre o que era viver castidade foi para o meu irmão. E vocês sabem que eu não gosto muito de brincar, mas sou uma pessoa muito séria, nem muito mais de fazer gracinha. Meu irmão foi querer discutir comigo dizendo que eu ia abandonar todas as mulheres quando deixasse o mundo, segundo ele, para viver no seminário. E eu fiz uma aposta com ele que eu estava abandonando uma só mulher. E ele não acreditou. Eu falei, quer apostar comigo? Vamos lá. Claro, minha cunhada estava do lado, tudo que eu iria falar, ele teria que responder de acordo com a minha vivência da minha cunhada, né? E eu falei assim, você ama minha cunhada? Claro. Ele falou ao contrário, apanhado. Você vive somente para ela? Ele falou, claro. Então você abandona todas as mulheres do mundo? Claro, por ela. Eu só abandonei ela. Porque as outras não teria que ter vivido. Teria que viver somente com o mundo. Então eu abandonei somente o mundo por causa de Deus. E na verdade, disse eu para ele, eu não abandonei. Ele, não, você acabou de dizer que abandonou. Não, não abandonei. Como você não abandonou? Porque eu ganhei uma. E quem é essa uma? A Virgem Mãe de Deus, a mãe dos sacerdotes, e que me faz ver que eu amo uma esposa. E tudo aquilo que se aplica, diz a igreja, tudo aquilo que se aplica à Virgem Santíssima se aplica à igreja, e vice-versa. Se o padre é esposo virginal da igreja, deve ser esposo virginal, entendo aqui como esposalício, uma alma entregue totalmente